Oi, pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui a prova agora de português. Aqui comigo, a professora Carla, aqui no CR Cursos Português da Prefeitura de Prudente. Eu peguei aqui diretor e coordenador, né? Que é uma prova um pouco mais, assim, vamos dizer, difícil, né? As demais parece que foram mais fáceis, então eu peguei essa aqui para resolver para vocês, tá bom? Aqui, olha, tem um texto, né? Eu já li esse texto. Ele fala aqui do Arlequim, né? Uma figura aí do folclore, do antigo carnaval, ó, malandro, preguiçoso, astuto, fanfarrão. Esse é o Arlequim, aquele que rouba a namorada do Pierrot, né? O pobre coitado triste. A namorada dele se chama Colombina, tá? Então aqui ele fala de um ser que seduz, que conta piada, que tá sempre ali fazendo o contraditório, aquilo que não poderia ser feito, ele faz. Ele ri, ele humilha, ele ironiza, tira sarro, né? Às vezes se diverte com a desgraça dos outros, né? Aquele que não tem medo de falar, de brigar, de dizer que não gosta, né? Então ele está dizendo assim: olha, sempre existe um desses na sala de aula, em casa, no almoço em família, tá? Aquele tio, né? Que você sabe que vai chegar e, nossa, é insuportável, tira sarro de todo mundo, fala de todo mundo e tá sempre rindo, né? Fazendo piadinhas e fofocas, etc e tal. Então aqui a gente aprendeu, ele diz assim: olha, a gente aprendeu na infância, aqui ó, que é feio você rir dos outros, né? Você tem que ter um determinado decoro, como ele fala aqui num parágrafo aqui, olha. Ó, o Arlequim é engraçado porque tem a liberdade que o mal confere a quem não sofre com as algemas do decoro. Decoro, o que que é? É aquele pudor, né? Aquela decência, aquele comportamento certinho. O Arlequim, ele não tá aí para isso, entendeu? Ele não fica preso, né? Essas algemas aqui, não fica preso a esse tipo de comportamento. Ele quiser, o que der na telha dele, o que ele sentir naquele momento, ele põe para fora, se tiver que gozar, ele goza e vai. Então ele diz que todo mundo tem um ser desse, né, que ele fala entre aspas, um ser do mal que ri, que se alegra, muitas vezes com a humilhação alheia. Tá? Então ele diz que todo dia ele se desafia, né, para não ter esse clone, que ele diz que é um clone dele, que se torne uma parte integral do seu ser, né? Então todo dia ele se desafia a não deixar que isso saia do controle, né? Então o autoconhecimento diz, ele fala assim, ó, o autoconhecimento esvazia o humor agressivo dos outros. Então essa é a minha esperança, porque se eu não tiver esse autoconhecimento e me segurar, eu vou me tornar um arlequim. Então é isso que ele diz aqui. Vamos ver agora, tem a nossa interpretação aqui do texto, vamos ver o que ele pergunta. De acordo com o texto, a figura do Arlequim, né, expressa uma versão do mal incapaz de despertar culpa, né, pois seduz pelas próprias contradições. Não, não é nada disso. Ele não está ali, não é uma versão do mal em si, entendeu? Despertar culpa, não, como ele diz ali, desperta a culpa sim, porque as pessoas têm essa consciência de que não podem fazer aquilo. E é por isso que nem todo mundo põe esse arlequim para fora, como ele diz, que todo mundo tem, mas que nem todos colocam. E ele segura o dele o máximo que ele pode. Simboliza o ser humano em sua versão mais atraente? Não, ele não é um símbolo do ser humano. Representa alegoricamente sentimentos íntimos, censurados por princípios e convenções? Sim, é exatamente isso que ele representa. Então, aquela vontade que você tem de colocar para fora, mas tudo isso daí, esse sentimento é censurado, você tem princípios, você tem decoro, e você não faz isso. Então, olha, no nosso caso aqui, ó, a resposta certa seria a letra C, tá? E a canetinha não tá funcionando. Vamos lá, letra C, essa daqui, tá bom? Vamos lá para o outro. Do ponto de vista do autor, não há como se desvencilhar do fanfarrão? Não, não, nada disso. Não foi isso que ele disse. Tanto que ele tem lá, ele diz que ele, né, consegue se safar disso daí. Se quisermos encontrar nosso lugar no mundo, temos de aprender a agir em família. Não, também não é nada disso. Ele falou que toda família tem, mas não é para a gente aprender a ser um deles. Ser um arlequim só depende de tomar conta da cena. Fazendo graça? Não, também não é isso, né? Não é o fato dele ser. O arlequim é aquele, não é aquele que toma conta da cena, é aquele que
põe para fora todo o sentimento que ele tem. Ele tá sempre fazendo rir, tudo bem, mas ele é um fanfarrão, e o fanfarrão é aquele que não tem medo de dizer o que pensa, mesmo que ele vá humilhar, né, e magoar as pessoas. Interessar-se por situações desagradáveis e ridículas. Então, ó, do ponto de vista do autor, isso aí, ser um arlequim é interessar-se por situações desagradáveis? Não, não tem nada a ver. Do ponto de vista, há uma expectativa de que, tendo consciência de si, o indivíduo pode dissipar a jocosidade destrutiva alheia. Então, olha só. Aqui, ó, jocosidade destrutiva. Então, ele fala assim: apesar de eu ter esse arlequim dentro de mim, se eu tiver consciência do que eu sou de verdade, eu vou conseguir dissipar, deixar de lado, né? Tudo que vier de um outro arlequim, entendeu? De uma pessoa que queira te ofender, te fazer mal, né? Te trazer dor, te humilhar. Então, mas você tem autoconsciência do que você é. Então, você vai conseguir, através da sua experiência, se desvencilhar disso, dissipar, né? Deixar isso de lado, dispersar esse problema para longe de você. Então, ó, é a letra E, tá bom? Número 3, o enunciado do texto que se expressa unicamente com palavras em sentido próprio. Olha, tem dois sentidos. Tem o próprio, que é chamado de denotativo, né? Deixa eu pegar uma canetinha mais fina aqui. Olha, o denotativo, que é o que ele está falando aqui, próprio, denotativo ou real. E tem o figurado, né, que é o conotativo, que não é o real, por exemplo, quando você fala assim, choveu mulher na festa do Zé. Jamais vai chover mulher, né? Chover quer dizer uma coisa que vem do céu, chuva, fenômeno da natureza. Não, está no sentido figurado, conotativo. Então ele quer saber aqui, ó, a única que está em sentido próprio. Vamos ver, não sei. A boa educação, bom, até aqui tudo bem, boa educação, dialogou de forma complexa com nossa sedução, quer dizer que a educação, ela tem um diálogo com a sedução, impossível, né? Isso aqui está no sentido figurado. Malandro, preguiçoso, astuto, até aí tudo bem. E, dado a ser fanfarrão, eis a figura do Arlequim, sedutor, ele tenta roubar a namorada do Pierrot, a Colombina. Perfeito, certo? Acharam aí alguma coisa errada? Eu não vi nada. Normal. Aqui está no sentido próprio, ou sentido real, ou denotativo, né? Ou próprio, como está aqui. Vamos ver o de baixo. O Arlequim é engraçado, porque tem a liberdade que o mal confere a quem não sofre com as algemas do decoro. Olha, o mal, ele confere liberdade, tá? E o decoro, né, tem algema, tá vendo? Tá no sentido figurado. Na prática, nos autoriza a pensar mal, ironizar, fofocar e a vestir todas as carapuças passivo-agressivas porque faz sem culpa. Ó, vestir carapuça, a carapuça é passivo-agressiva? Carapuça é um chapéu, né, gente? Uma coisa que vai na cabeça, né? Um gorro. Ela não é passivo-agressiva. Depois aqui, o arlequim é um lugar quentinho, ó, para aninhar os ódios. Você consegue fazer um ninho com os ódios, é isso? Já foi pro brejo. Então, ó, aqui tá no figurado, aqui tá no figurado, ó, só esse aqui que tá no sentido real. Letra B, tá? Vamos ver essa outra aqui. Ele seduz porque é esperto, mais do que inteligente, ressentido, como quase todos nós, cheio de alegria, como desejamos, e repleto de uma vivacidade que aprendemos a admirar na ficção, ainda que um pouco cansativa na vida real, como em todas as festas admiramos o palhaço e nem por isso desejamos tê-lo sempre em casa. Beleza, vamos ver aqui então. As afirmações entre parênteses, não é o que está em negrito, tá? Então, as que estão entre parênteses, ó, é esperto mais do que inteligente, ressentido, como quase todos nós, cheio de alegria, como desejamos. Olha, gente, nem preciso olhar ali, porque, ó, tá vendo que ele colocou mais do que, como quase todos nós, como desejamos, isso tá no sentido de comparar, ele tá comparando aí, tá? Será que é isso mesmo? Vamos ver lá, ó.
Expressões de neutralidade não tem nada a ver com neutralidade. Ele está contestando alguma coisa? Contestando, contestação dos adjetivos? Não. Retificando, retificação de pontos de vista pouco consistentes? Não. Retificar é mudar, tá? Acréscimos que expressam comparações. Sim, ele está mostrando comparações ali. É esse, tá? Esse aí, com certeza. Vamos ver o outro. O trecho em destaque, peraí, tinha um trecho em destaque aqui, ó. Ainda que um pouco cansativa, como em todas as festas, tá? Ele pode ser substituído sem prejuízo do sentido. Então, ainda que, entretanto, não, ainda que não é entretanto, tá? Ainda que, pois, ainda que, contanto que, desde que, olha, esse exercício aqui é um exercício de conjunção, tá? Conjunção, tem dois tipos de conjunção, as coordenadas e as subordinadas, né? Então você tem que saber quais são e quem são para você dizer, bom, peraí, ele falou ainda que, o ainda que significa mesmo que, embora, posto que, tá? Se bem que, então olha aqui, ó, embora, tá vendo, ó? Vamos lá, ó. Ainda que um pouco cansativa na vida real, ó, embora um pouco cansativa na vida real, aí ele pôs como em todas as festas, ó, quer dizer, da mesma forma que acontece em todas as festas, é uma comparação. Então, vamos ver como é que ele pôs aqui, ó, tal qual, comparação, igual, é isso aí, é isso aqui, ó, tá? Ó, desde que, isso aqui está no sentido de tempo, contanto que, ó, esse daqui, contanto que, porque, esse aqui é modo. Pois um pouco, ó, aqui tem o pois, tá vendo? Esse pois, se não tiver entre vírgulas, ele não é conclusão. Então, aqui, se tiver uma vírgula antes, ele vai ser uma causa ou uma explicação. Explicação, se fosse no caso de ele estar em forma de ordem, que não é o caso aqui. Então, seria uma causa. E o entretanto é da família das coordenadas, é o mas, porém, entretanto, contudo, todavia, é adversativa. Então, não tem nada a ver, tá? A única certa aqui é a letra E. Vamos ver aqui embaixo. Tem alguma coisa grifada. Vamos ver o que ele fala. Se na alternativa em que o trecho destacado está reescrito expressando o sentido do original, tá? Sem a figura triste do último, inexiste alegria. Olha, gente, deixa eu explicar uma coisa. Quando eu tenho, por exemplo, eu coloco assim, A e B, né? A e B, daí eu falo para você, olha, o B foi o último que eu disse, né? O B, então o B é este feliz. Agora eu vou falar do A que ficou lá para trás. Aí eu vou falar aquele triste. Então, tá vendo? Ó, estou me referindo a dois seres, duas coisas. Então, o último é este. Pode, inclusive, ser esse também, tá? E o primeiro é sempre aquele. Então, vamos lá, ó, porque aqui provavelmente é isso que eu já vi o que está escrito ali. Então, ele está se referindo a esse tipo de regra aqui, ó. Sem a figura triste do último, tá? E não existe a alegria do primeiro. Então, vamos ver. Ó, sem a figura triste deste, ó, já peguei aqui deste, ó, figura triste do último, e não existe a alegria daquele, ó, do primeiro, ó. Na minha opinião, é esse aqui. Tá, ó, aqui já tá errado, vamos voltar aqui. Ó, e não existe a alegria desse, poderia ser, sem a figura triste, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha só, ele inverteu a oração. Então, esse aqui é o primeiro. Então, ó, deste. Ah, então aqui tá errado, ó. Aqui seria daquele. Daquele, tá errado. Agora vamos pro de baixo. Figura triste dele, não, dele, tá errado. Figura triste de um, tá errado. Tá? Ó, figura triste daquele, não, seria deste ou desse. E aqui seria daquele. Então, a única que tá certa é a letra B. Vamos lá, então, para a questão número 7 agora, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a caneta. Tá. Então, o número 7 está dizendo assim: assinar a afirmação, né, correta acerca das expressões.
Astuto e fanfarrão em destaque no primeiro parágrafo do texto. Beleza, vamos ver. Astuto tem como antônimo. Antônimo é contrário. Então, astuto, espertalhão, astuto e esperto são a mesma coisa. Então, aqui tá errado, não é antônimo. Astuto tem como sinônimo velhaco. Olha, esse velhaco tem vários significados. Pode até ser, o velhaco, na realidade, é aquele cara espertalhão que sempre quer levar vantagem, tá? Nem sempre significa o cara astuto. Fanfarrão tem como sinônimo destemido? Não, tá errado, né? Astuto tem como sinônimo matreiro. Matreiro e astuto são a mesma coisa, tá? Então aqui tá certo. Fanfarrão tem como antônimo o comedido, né? O fanfarrão é aquele que não tem limites, né? Ri, humilha as pessoas. O comedido não, ele pensa, né? Ele é mais, tem decoro, né? Então, esse daqui, olha, ó, fanfarrão tem como antônimo comedido? Sim, tá certo, ó, essa daqui seria a nossa correta, vamos ver. Astuto tem como antônimo tolo? Não, não tem nada a ver. Fanfarrão tem como antônimo, olha, fanfarrão, contrário, bravateiro é aquele que vende tudo, que se desfaz, é briguento, arruaceiro, né? Não é isso, tá? Então, essa aqui tá errada. Astuto tem como sinônimo sabichão? Não, não é bem sabichão, né? É que o astuto é aquela pessoa que faz as coisas com rapidez, né? Pensa rápido, age rápido, consegue resolver rápido e se sai bem das situações com rapidez. Fanfarrão tem como antônimo bufão. Não, o bufão é aquele cômico, aquele que faz as pessoas rirem, mas por ele passar por uma situação ridícula. Então, é aquele coitado que está sempre numa situação ridícula e o pessoal ri muito dele. Esse é o bufão, tá? Então, aqui a nossa correta é a letra C. Vamos lá para número 8. Assinar a alternativa que reescreve nos colchetes com norma padrão. Olha, regência e crase. Então, tem que olhar regência e crase. Regência é a preposição que acompanha os verbos, alguns substantivos e adjetivos, né? Regência verbal acompanha o verbo e nominal, substantivos e adjetivos. Então, aqui vamos analisar. E também a crase, né? O Arlequim é engraçado porque tem a liberdade que o mal confere a quem. Então, ele grifou confere a quem e tá me dizendo que troca por concede àquele que e quer que eu veja se está certo. Tá, vamos ver aqui. Confere a quem? Você tem que analisar o verbo conferir. Quem confere, confere alguma coisa a alguém. Ó, então, esse verbo aqui é confere o que e a quem, certo? Ele é um VTDI, é esse verbo aqui. Então, vamos ver, ó. Liberdade que o mal confere. Quem é que confere? É o mal, ó. O mal é o sujeito. Ele confere o quê? A liberdade, objeto direto. A quem? A quem não... Tá vendo tudo isso aqui, ó? A quem não sofre com as algemas do decoro. Isso daqui, gente, é uma oração que tem um valor de objeto indireto. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Então, tá vendo? Esse verbo é um VTDI. Então, vamos ver o de baixo aqui. Concede. Conferir e conceder, tá, bate, mesma coisa. Agora, vamos começar com concede. Quem concede, concede o que e a quem. Perfeito. Então, ele concede o quê? A liberdade concede quem, ó, saiu um A da pergunta, aqui tem um aquele, o A junta com o A do aquele, dá a crase. Ó, certíssimo, tá? Essa tá perfeita. Vamos analisar as outras. Acompanham a piada e a humilhação. Quem acompanha, acompanha o quê? É um VTD. Olha, para ter crase, só existe crase com VTI ou VI, tá bom? VTD não tem crase, porque VTD é objeto direto, e objeto direto não tem a preposição, certo? Então, aqui, olha, acompanham o que é um VTD, isso aqui é um objeto direto. Beleza, então, perseguem, quem persegue, persegue, acompanha, persegue o que?
Olha o que ele fez, ó. Tá vendo que ele pôs uma crase, uma crase? Isso aqui é um objeto direto, tá errado, né? Vamos ver o de baixo. Conseguir lidar. Quem consegue lidar com o quê? Olha, isso é uma locução, né? Verbal, tem dois verbos. Então, você sempre olha o último para conversar. Conseguir lidar, quem lida, lida com o quê? Com os próprios demônios. Esse aqui é o nosso objeto indireto e esse aqui é um VTI, verbo transitivo indireto. Então, o que ele fez aqui, ó? Ó, ele colocou é conseguir lidar, ele mudou por vir a lidar. Vir a lidar. Beleza, tá na mesma. Conseguir lidar, vir a lidar, perfeito, tá? A mesma coisa, só que tem um probleminha. Ele colocou uma crase aqui, ó. E isso daqui é um verbo. E antes de verbo, não tem crase, tá? Embaixo está escrito necessita do palco. Ele busca, desculpa, ele colocou busca, né? Então, ó, necessita do palco, ele pôs busca. Ele mudou aqui a luz do palco, mas não tem problema, dá na mesma. Que necessita de quê? Ele colocou do palco e aqui ele pôs busca. Quem busca, busca o quê? É um VTD. Então, ele busca o quê? A luz. Ó, não tem crase. Objeto direto. E aqui, alegram-se com a dor alheia. Olha, esse alegram-se, quem se alegra com o quê? Com a dor alheia, é objeto indireto, isso daqui é um VTI, tá? Ele trocou o alegrar por festejar. Festejam, quem festeja, festeja o quê? É um VTD, então isso daqui é um objeto direto, ou seja, não tem crase. Então, ó, a letra certa realmente é a letra A, tá bom? Vamos ver o 9. Aqui, de acordo com a norma padrão, ó, colocação pronominal, que a gente vai ver próclise, ênclise, mesóclise, certo? Próclise, pronome antes do verbo, necessita de atrativo, ênclise, pronome após o verbo, né? Quando for início de oração, quando você tem um verbo no imperativo, quando você tem um gerúndio, às vezes após uma vírgula, né? Tem vários casos. E a mesóclise é quando você coloca no meio, quando é futuro do pretérito e futuro do presente. Vamos lá ver os nossos casos aqui. A gente tem aqui e que absolve meus pecados. Quem absolve, absolve o que? É um VTD, certo? Pecadilhos, né? Desculpe, meus pecadilhos é objeto direto. Olha, gente, o objeto direto só pode ser substituído por o, a, ou lo, lá, ou no e na, tá? Esses daqui, ó, são as substituições para o objeto direto. Então, o o e o a, eles se transformam em lolá quando o verbo termina em r, s e z. Por exemplo, eu escrevo assim, ó, produz o filme. Então, vamos retirar aqui a palavra filme e colocar o pronome o ou a. Como filme é homem, tem que pôr o o. Mas olha o final do verbo, é z, você tira o z e vai ficar produlo, tá? Olha como fica. Agora, produz. Quem produz, produz o quê? É um VTD. Então, tem que pôr o lo, porque ele é objeto direto, certo? Além do OA, né, tem também o METC, nos e vos, que também servem como objetos diretos, tá bom? Então, esses daqui, ó, METC, nos e vos. Esses aqui servem também como objeto direto. Vamos ver o objeto indireto, ó. Para o objeto indireto, você deve usar somente a palavra lhe ou então a ele e a ela. O lhe é usado somente quando você substitui uma pessoa. Agora, quando você substitui uma coisa ou também uma pessoa, você pode usar o a ele e a ela. Por exemplo, dei a Joana. Você pode escrever dei a ela ou dei-lhe. Tá vendo? Então, ó, como é uma pessoa, posso colocar a ela ou posso colocar lhe.
Então, o objeto indireto deve ser usado o lhe, a ele ou a ela. E também pode usar o me, te, se, nos e vos. Então, esses caras aqui, ó, eles jogam nos dois times, no objeto direto e no objeto indireto. Então, vamos voltar. Objeto direto, somente o o e o a e as suas modificações. E o indireto, o lhe, né? E o a ele e o a ela. E o mete-se entre nós e vós, ó, metem-se entre nós e vós, esses daqui, ó, se metem nos dois, tá bom? Mete-se, nos e vós, serve de objeto direto e indireto. Então, beleza, a gente tem que observar, então, primeiro, é objeto direto? É. Vamos olhar o final do verbo. Termina em R, S, Z? Não. E aqui, ó, aqui, se terminar em M, ão ou oem. Daí você transforma em no e na. Então, vamos ver, terminou assim? Não, não terminou. Então, o que você faz? Você coloca só o os. Ó, parece que ele fez certo, ó. Absolve, tracinho, os. Beleza, mas e a colocação? Então, ele colocou depois do verbo. Será que tá certo? Olha antes, olha o que tem aqui. O que? O que é atrativo. Toda vez que aparecer o que, tem que colocar perto do que. Então, é que os absolve, tá? Errado, certo? Vamos para o próximo. Alegram-se com a dor alheia, fazem piada, acompanham, ó. Acompanham, quem acompanha, acompanha o que? É um VTD. Então, a piada é objeto direto, então já sei que a piada pode ser o, a, lo, lá, né? Me, te, se, nos, vos. Tá, beleza. Vamos ver então o que foi que ele fez, né? Ele colocou um na. Será que tá certo? Olha, termina em M de macaco. Ah, beleza, eu vou colocar um na. Tá, mas será que a colocação tá certa? Eu coloquei depois do verbo, será que tá certo? Olha aqui, antes do verbo acompanhar, olha que tem uma vírgula. Jamais pode colocar o pronome aqui, ó. Após a vírgula, não se coloca pronome do caso oblíquo. É como se fosse início de oração. Assim, ó, você não pode fazer isso aqui, ó. Me dê a toalha. Errado. É dê-me a toalha. Jamais pode começar com pronome. Então, pensa assim, quando tem a vírgula, é como se fosse início de oração. Então, jamais eu vou colocar aqui, eu coloco depois. Ah, então tá certo, tá? Vamos olhar a outra. Os seres do mal acompanham a humilhação seria permitida. Seria permitida. Ó, se liga, tem dois verbos. Seria permitida. Ó, locução verbal, você vai olhar o último verbo. Olha aqui, é particípio, certo? Detalhe, quando é particípio, jamais pode colocar o pronome após o particípio. A gente pode colocar aqui no meio ou pode colocar antes, mas nunca depois do particípio, certo? Vamos ver se ele colocou depois? Não, não colocou. Mas ele colocou aqui, ó, depois do seria. Ah, poderia colocar aqui? Poderia, certo? Beleza. Mas tem um probleminha. Seria é futuro do pretérito. E toda vez que o verbo está no futuro do pretérito ou futuro do presente, você tem que fazer mesóclise. Então, seria assim, ó. Ser, ia. Tá vendo? Então, isso daqui já tá errado. Mas tem um outro probleminha. Olha só. Antes do seria, tem o não. E o não é atrativo, o não é advérbio de negação. Então, o certo é não, ó, lhe seria permitida. Vocês estão vendo? Vocês têm que analisar várias coisas para poder chegar no resultado do exercício. Vamos ver o outro? O que eu temo, tal, 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 e que, ó, vocês viram o que? Já se liga no que? Que atrai meu desejo. Ó, já tá errado, né? Ó, quem atrai, atrai o quê? É VTD, o meu desejo, objeto direto. Olha, não termina em RSZ, não termina em M, ão e oem. Então, eu vou colocar somente o O, ele colocou, mas ele errou, porque tem um que. Então, é que o atrai. Errado, tá? Vamos ver o próximo. Porque tem a liberdade. Quem tem, tem o que? É um VTD. A liberdade é objeto direto. Ó, o verbo terminou em M, então é tem na. Nossa, parece que tá certo. Não tá. Por quê? Olha aqui, ó. Tem a palavra porque, né?
que é uma conjunção, certo? E essa conjunção atrai o pronome. Então, é porque a tem. Beleza? Então, acerta aí a letra B de barriga, tá bom? Vamos ver o número 10. Assinala a alternativa que apresenta o enunciado, norma padrão, concordância. Olha, já vi o primeiro ali, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ó, este verbo aqui, ó, haver, quando ele significar tempo passado, quando ele significar existir ou significar acontecer, ele sempre vai estar no singular, porque toda vez que acontece isso, a oração não tem sujeito. Por exemplo, há pessoas aqui, tá? Há pessoas aqui. Essa oração aqui é uma oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, como você achar melhor. E essa pessoas, ó, é o objeto direto, e o a é o VTD, e o aqui é só o advérbio de lugar, ou o adjunto adverbial de lugar, tá bom? Então, essa oração não tem sujeito. Então, quando o verbo haver está no sentido de tempo passado, de existir, de acontecer, a gente sabe que não tem sujeito, ele tem que ficar no singular. Então, vamos ver aqui, ó, tá escrito podem haver. Olha, isto é uma locução verbal. Locução verbal. Tá aí agora o que que eu faço? Você sempre olha o último verbo. Quem é o último verbo? É o haver. Vamos ver se é o haver de existir. Pode existir. Tá vendo? Dá certo, ó. É o haver de existir. Aí. E daí? E daí que vai ficar tudo no singular. Outro problema que eu tô vendo aqui, ó, é a palavra bastante, né? Que a gente aprende lá na concordância nominal, né? Que são as palavras, os adjetivos que concordam com os substantivos. Então, ó, bastante arlequins. Arlequins é a coisa, é o substantivo, né? Aqui o ensino pessoal é a ilha. Então, aqui, ó, eu tenho o meu substantivo e esse aqui faz parte, ele está ligado ao substantivo. Ele obrigatoriamente tem que concordar com ele. Então, é bastantes arlequins, tá? Esse bastantes aqui é o pronome adjetivo indefinido. Então, aqui está errado e aqui está errado. Vamos ver de baixo. É fato que existe, existe. Sempre na festa, ó. Sempre é um advérbio, ó. Na festa é uma locução adverbial. Na festa da família, tios, meio, tá. Olha, quem é o sujeito aqui? Porque para eu saber se esse existe tá certo, eu tenho que ver o sujeito. Que é que existe? É assim que você pergunta. Que é que existe? Ou quem é que existe? Tanto faz. Então, ó, que é que. Quando você faz esta pergunta para o verbo, você está procurando o sujeito da oração. Que é que ou quem é que? Quem é que existe? Que é que existe? Olha que existe aqui, ó. Tios. Tá vendo, ó? Esse cara aqui, ó, é o sujeito. Tá vendo que ele tá no plural, né? Então, aqui vai ficar existem. Peraí, professora, você não acabou de falar do verbo existir? Peraí, eu falei do verbo haver. Quando o verbo haver significa existir, o verbo haver e os que estiverem acompanhando o verbo haver vão ficar no singular. Agora, o verbo existir é um verbo comum. Então, se o sujeito está no plural, o verbo existir fica no plural. Aí tem a palavra meio, né? Meio, 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 ó. Toma cuidado com esse meio aí, meio. Olha, o meio, ele pode ser várias coisas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, se eu escrevo aqui, ó, meia laranja. Olha só, toda vez que você pega uma palavra e liga a um substantivo, ele deve concordar com o substantivo. Laranja é mulher, então eu escrevi meia laranja. Este meia é um numeral. Se eu escrevo assim, ó, a meia, ou então o meio, tá vendo aqui, ó? Isso aqui passa a ser um substantivo. Toda palavra acompanhada de um artigo, que pode ser definido ou indefinido, ou acompanhada de um pronome, ela vira um substantivo.
tá? Pode ser um verbo, ou falar, ou cantar, ou bonito, tudo vira substantivo quando você põe um artigo ou um pronome. Este bonito, este falar, tá bom? Então, aqui o nosso meio ou meia é um substantivo. Agora, se eu escrevo assim, ó, meia feia, ó. Feia, 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 feia é um substantivo? Não. Feia é um adjetivo. Então, aqui, ó, tá errado. Tem que ser meio, porque você está transformando uma qualidade. Então, você é um advérbio de intensidade. Então, o meio, ele só vai virar meia, ou vai para o plural, que seja, se ele estiver perto do substantivo, tá? Então, se eu estou perto do substantivo, daí eu vou agir conforme aqui. Se é homem, se é mulher, é mulher. Então, meia laranja, meio pote, tá? Agora, se eu estou perto de uma qualidade, meia estranha, tá errado. É meio estranha, tá bom? Porque aí você se torna um advérbio. Então, vamos ver o nosso caso aqui, ó. Meio arlequinais. Arlequinais é um adjetivo. Então, meio é advérbio. Tá perfeito aqui, tá vendo, ó? Aqui tá perfeito, mas aqui tá errado, né? Vamos lá ver o restante aqui, ó. Constatam-se frequentemente, constatam-se. Eu vi uma coisa ali, eu vi um se. Olha, presta atenção. Se você tiver um VTI junto com o C, ou tiver um VI junto com o C, ou for um verbo de ligação junto com o C, ó, sempre vai ficar no singular. Porque nesse caso aqui, o sujeito é indeterminado, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas é assim que funciona. Então, ó, o VTI é aquele que a gente pergunta a que, de que, por que, com que, né? Necessita de que, é um VTI, tá? O VI, o verbo intransitivo, é aquele que você não pergunta nada. Então, você fala, João trabalha. Trabalha e pronto, acabou, já entendi, não preciso perguntar nada. Eu falo, João trabalha em São Paulo. Em São Paulo é só o lugar, certo? Ele trabalha e pronto. E o VL é o verbo de ligação, são os verbos ser, estar, ficar, parecer. Então, quando esses verbos vêm grudados aqui com a partícula se, que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito, tá? É o índice de indeterminação do sujeito, é esse se aqui. Então, o verbo aqui nesse caso sempre permanece no singular. Agora, se aparecer um VTD mais o C, então tem duas opções, ó. Eu vou colocar o sujeito aqui. Sempre que tem um VTD mais o C, o sujeito vai estar logo depois. Por exemplo, eu escrevo assim: vendem-se casas. Vamos fazer a perguntinha do sujeito. Que é que se vende? Ó, casa. Esse é o sujeito. Observa que o sujeito está no plural. Então, olha o verbo, ó, no plural, tá vendo? Vou contar uma coisa para vocês também, não faz parte da matéria, mas vou dizer para vocês aí que estão estudando. Olha só, vendem-se casas. É a casa que está vendendo ou a casa está sendo vendida? Ela está sendo vendida, né? Então, aqui está na voz passiva sintética, tá? É o nome que se dá isso aqui. Voz passiva sintética. E esse C, sabe como é que ele chama? Pronome apassivador. Adivinha por quê? Porque é voz passiva, tá? E o VTD aqui, ó, ele tá aqui. E aqui, ó, na análise sintática é objeto direto. Na morfológica é pronome apassivador. Esse aqui é o sujeito. Sujeito paciente, porque tá na voz passiva. Então, olha só posso colocar o verbo no plural quando ele vem acompanhado do C, se for um VTD mais o C. E aí tem uma observação, ó, o VTD mais o C, ele pode vir com uma oração que é um sujeito, tá? Então, em vez de eu colocar um sujeito simples, eu coloco uma oração. Por exemplo, é... agora é duro, hein? Se lembrar uma... Aqui tem um que eu vi aqui agora.
constatam-se, ó. Vou mostrar por aqui, que eu não me lembro agora nenhum de cabeça, ó. Aqui, ó. Constatam-se, ó, constatam-se, tem o C, né? Bom, quem constata, constata o quê? Olha só, é um VTD mais o C. O sujeito deve estar logo depois. Constatam-se, que é que se constata? Ó, que nas empresas, tá vendo que isso aqui é uma oração, que é um sujeito? Nesse caso, o verbo deve ficar no singular. Então, quando eu tenho aqui, ó, após o VTD mais o C, eu tenho uma oração, em vez de ter só um sujeito simples, então esse verbo fica no singular. Agora, se eu tenho lá, vende-se casas, compram-se telefones, então é um sujeito simples, né? Telefones e casas, sujeito composto, não tem problema, mas aí sim eu vou colocar o verbo no plural. Agora, se depois dele vier uma oração, né? Que é o sujeito, aí já não dá. Aí você não pode colocar no plural. Então, aqui, ó, tá errado. É constata-se que tal, 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 tal. Tá bom? Esse frequentemente aqui, ó, é só um advérbio de tempo. Continuando aí, vamos ver a próxima. Então, aqui tá errado, né? Vamos ver essa daqui, ó. Em quaisquer cenas domésticas, em quaisquer cenas domésticas, ó. Isso que tá aqui, ó, em quaisquer cenas, isso aqui representa o lugar. É uma expressão inteira aí que representa uma locução adverbial de lugar, ou um adjunto adverbial de lugar, né? Vamos ver aqui, ó, quaisquer, essa palavra aqui aparece lá na gramática, né, na parte de concordância nominal. É a única palavra da língua portuguesa onde o plural é no meio e não no final. Por que eu coloquei quaisquer? Porque são cenas quaisquer, tá vendo? Ó? Cenas domésticas, olha a qualidade concordando com o substantivo. Então, até aqui tá perfeito. Se revelam os arlequins que há nas diferentes famílias. Ó, tem um erro aqui, tá? Vamos falar da concordância. Então, revelam, olha aqui, tem o C. Quem revela, revela o quê? É um VTD mais o C. Então, você revela os arlequins. Então, aqui tá certo, né? Os arlequins é o sujeito, ó, revelam, né? Perfeito. Essa daqui é a resposta, só que ela tá errada quanto à colocação. Olha só, tem uma vírgula. Você não poderia ter colocado aqui. Então, é vírgula, revelam-se os arlequins que há tal, 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 certo? Então, o cara que fez aqui errou na colocação, tá? E embaixo, vamos ver aqui. Quando rimos com as videocassetadas, por certo, se por certo aqui é só uma locução adverbial de afirmação, né? Se tratam de nossos monstrinhos interiores. Se trata, olha, se trata de que é um VTI, certo? VTI mais o C não tem plural. Então, aqui tá errado, tá? Porque isso aqui, ó, é o objeto indireto, não é o sujeito. E por que ele põe se trata e não tratam-se? Porque tem o por certo, né? Que é uma locução adverbial e advérbios são atrativos, tá? Então, por certo, atrai o se. Agora, aqui, ó, a colocação da concordância aqui, né? Revelam, tá certo, mas e o se? Deveria estar desse lado de cá, tá? Então, aí fica a critério de vocês reclamar ou não, sei lá, não vou dar minha opinião, mas que tá errado, tá bom? E fica aí, gente, mais essa prova resolvida. Espero que tenha ajudado todo mundo. Fica ligado no nosso canal, porque tem mais por aí, tá bom? Até a próxima!